Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar convosco aqui esta noite. Nós estamos felizes de poder estar aqui pela primeira vez. Sou o pastor do Ministério Internacional Canaã, aqui na DF 150. Somos pastores já há 30 anos que estamos nessa labuta pastoral. Deus nos chamou muito cedo para o ministério e nós estamos já aqui em Brasília já há um tempo, depois do Senhor ter nos trago de volta para esta cidade. Nós temos feito a obra de Deus em alguns países. Deus nos deu a graça de poder estar em 15 nações, como pastor, como missionário. Nós somos fundadores da Cruzada de Impacto de Poder e Milagres na América Central, em Honduras, onde todos os anos estamos realizando cruzadas evangelísticas nesses países. E nós hoje mantemos um trabalho missionário em Honduras e no Nordeste, no estado do Piauí, e estamos fazendo missões. Somos uma igreja ainda pequena, mas com um coração grande na obra missionária. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Nós queremos fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite, capítulo 1. Quero convidar você a ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos nessa noite de vigília e nós já estamos em vigília já há 3 semanas na nossa igreja. Nosso horário é de 10 até meia-noite, até 1 da manhã, 2 até onde faz. Então, e não é uma vigília assim de louvar e cantar. É 3 horas ininterruptas de oração. E saindo daqui, já vamos para lá para poder dar seguimento até 1 da manhã, 2 da manhã, clamando ao Senhor, pedindo que Deus venha trazer um reavivamento sobre as igrejas, sobre essa cidade. Nós precisamos desse avivamento. Amém? Deus tem nos dado a graça de orar e também no ministério de curas e milagres. Depois, se você quiser acompanhar, o nosso Instagram é PR Roberto Santos. Você vai ver vários testemunhos de milagres, de curas que o Senhor tem feito por onde o Senhor tem nos estabelecido. Marcos capítulo 1, todos encontraram? Amém? Inclusive, nós chegamos à Argentina tem umas 2 semanas e Deus fez uma coisa extraordinária naquele país. 3 pessoas surdas, uma delas de nascença, ouviram. Deus fez algo poderoso. Está nos testemunhos lá. E umas centenas de pessoas libertas, possessas, que foram ali libertas pelo poder do nome de Jesus. Quem faz isso é Jesus, irmãos. Amém? Ontem, em nossa igreja, nós presenciamos um milagre incrível de uma jovem senhora que tinha um problema na coluna e ela andava torta e havia um buraco, eu esqueci o nome da doença que ela tinha, e Deus alinhou a sua coluna. Mulher que andava encurvada, com dores, Deus alinhou a sua coluna, colocou os ossos, os ossos, na verdade, estavam fragmentados, e Deus reconstruiu os ossos da sua coluna. Irmão, Deus ainda faz milagre. A igreja precisa crer nos sinais. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ler comigo agora a palavra do Senhor. Eu sei que Deus está aqui. Amém, irmãos? Tem alguém que precisa de um milagre de Deus aqui essa noite? Amém? Depois entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, e logo foi ele ensinar na sinagoga.
Capítulo 1 de Marcos, irmãos. Perdão. Marcos 1, verso 21. Eu não sei se eu falei ou não. Disse assim, vamos ler de novo. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como... Verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem, possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Verso 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e o bradando em alta voz, saiu. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe... 28. Então correu a célere fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Verso 29. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago, João, diretamente para a casa de Simão e André. E Simão aqui é Pedro. A sogra de Simão achava-se com febre, e logo lhe falaram a respeito. Então, se aproximando, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. Para terminar. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. 33. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Você pode assentar, por favor? Glória a Deus. Quero agradecer ao Juliano, que nos fez o convite. Eu não sei se ele está por aí. Deus abençoe, Juliano. Obrigado por nos dar a honra de poder estar aqui essa noite. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor está nesta casa hoje. Amém, queridos? Quantos creem que o Senhor está aqui? Quantos creem que a presença dele já está sobre essa casa? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós nesta vigília? Amém? Queridos pastores, irmãos que se encontram aqui essa noite, antes de entrar dentro desta mensagem, eu quero ser essa noite objetivo, mas eu queria que você entendesse uma coisa aqui essa noite. Todos que estão aqui têm a autoridade para profetizar. Amém? E eu vou lhe comprovar isso na Bíblia, porque Paulo, falando em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, ele diz assim: porque todos podereis profetizar. Repita comigo: todos podereis profetizar. Então diga para alguém que está do seu lado assim: você está do lado de um profeta. Amém? Então fala para o seu irmão: você está do lado de um profeta. Eu acho que não entendeu ainda, Juliano. A gente está meio acanhado, ou é o sono que já está batendo. Mas você tem que entender uma coisa aqui essa noite: que você é uma autoridade de Deus hoje aqui.
Não, vou repetir isso de novo para te acordar. Você hoje aqui é uma autoridade de Deus nessa casa. Amém? Então, meu irmão, fica de pé um momento. Aí, por favor, deixa aqui é que às vezes eu misturo em espanhol. O retorno para mim aqui, por favor, do jeito que estava. Diga, levanta sua mão assim comigo, por favor. E diga bem forte assim: eu sou um profeta de Deus aqui essa noite. Então quero que você profetiza sobre a sua família agora. Eu quero que você levante a sua mão e profetiza sobre a sua casa. Que você profetiza sobre a sua vida profissional agora. Vai profetizando aí. Eu quero que você profetize sobre a sua vida profissional. Profetiza a restauração aqui essa noite. Profetiza a cura aqui essa noite. Profetiza sobre o seu chamado. Profetiza avivamento sobre a igreja. Profetiza nessa noite um milagre sobre a sua vida. Amém? Então sente, por favor, me ajuda aí a pregar. Porque se você não me ajudar a pregar hoje vai ser difícil. Amém? Me dá mais um brilho aqui no meu retorno, por favor. Obrigado. Marcos capítulo 1, e versículo 21, o 29 e o 35. Nós nos deparamos aqui com algo poderoso dentro da palavra. A Bíblia diz que Jesus entrou em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que logo no sábado foi ensinar na sinagoga. O interessante aqui, que os cultos na sinagoga, as reuniões de oração, as reuniões de meditação na sinagoga, eram sempre aos sábados, às quintas e às segundas. Sempre no período da manhã. E a Bíblia diz, no livro de Lucas, que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Jesus gostava de congregar. Jesus gostava de estar nas reuniões. Jesus não ia à sinagoga por costume, mas ele tinha o costume de ir à sinagoga. Amados, nós não devemos vir à igreja por costume. Nós devemos ter o costume de vir à igreja. Não devemos orar por costume, mas devemos ter o costume de orar. Quem está entendendo? Não devemos jejuar por costume, mas temos que ter o costume de jejuar. Não devemos dar glória a Deus por costume, mas temos que ter o costume de dar glória a Deus. Porque hoje está difícil o povo dar glória a Deus. O povo hoje está mecanizado. As coisas hoje estão metódicas. As coisas hoje estão muito virtual. As coisas hoje estão muito carnal. As coisas hoje estão muito natural. Nós precisamos sair um pouco do natural e começarmos a entrar no sobrenatural. O grande problema da igreja hoje é que tem muita gente que tem muita informação, mas pouca transformação. Eu não venho pregar aqui essa noite para gente que tem muita informação. Eu venho pregar aqui essa noite para gente que está disposto a viver uma transformação. Porque nós não temos que ter o costume aqui de dar glória a Deus, mas nós temos que ter aqui o hábito de glorificar a Deus. Nós não viemos aqui esta noite somente para um encontro pessoal. Nós não viemos aqui esta noite só para dobrar o joelho e ficar calado e só ficar mexendo os lábios. Nós viemos aqui esta noite para falar com aquele que criou os céus e a terra. Nós viemos aqui esta noite para ter algo poderoso para passar em nossas vidas. Porque o crente batizado com o Espírito Santo, ele não deve falar língua estranha por costume, mas deve ter o costume de falar em língua estranha. Pergunta para ele: você já falou língua estranha hoje? Quantos vieram aqui porque tem o costume de vir à igreja? Que tem um bom costume de cultuar na casa de Deus? Nós precisamos entender isso na palavra do Senhor. Nós temos que ter o hábito de vir à casa de Deus com expectativas.
Nós temos que sair da nossa casa e saber que algo vai passar, que algo vai acontecer. Nós temos que entender que o nosso Senhor, aquele que está sobre nós, que está dentro de nós, não mudou. Ainda Ele tem os céus abertos para aquele que crê na sua palavra, para que crê no seu poder. Nós viemos aqui esta noite, saímos da nossa casa acreditando que o Senhor tem uma palavra para transmitir e para mudar o nosso hábito. A palavra de Deus vai dizer aqui que num desses sábados, Jesus fora em uma sinagoga. E a Bíblia vai dizer que Jesus, essa sinagoga estava localizada em Cafarnaum. Aonde? Cafarnaum. Se você não sabe, Cafarnaum foi o maior palco de milagres de Jesus. E Jesus estava num sábado, dia de repouso, em Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele estava pregando, a Bíblia diz que ele estava pregando, ele estava ensinando. Por quê? Porque o culto de ensino de Jesus, irmão Juliano, era um tanto pentecostal. Se o culto de Jesus de ensino era um tanto pentecostal, imagine o culto de pregação. Você não está entendendo o que eu estou te falando. O culto que Jesus, aonde Jesus estava e o culto que ele realizava era algo e um palco de Pentecoste. Aonde Jesus estava, o movimento era outro. E o interessante é que quando Jesus estava ensinando, estava pregando, porque o ministério de Jesus era pregar, ensinar e curar. Quando ele terminava de pregar, ele ensinava. Quando ele terminava de ensinar, ele curava os enfermos. Jesus nunca deixou de realizar sua tríplice missão, que era pregar, ensinar e curar. Onde Jesus está, tem que haver sinais. Aonde Jesus está, tem que o milagre tem que acontecer. A Bíblia diz assim: os sinais seguirão aos que creem. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando. Imagine o culto de ensinamento de Jesus. Você já parou para pensar nisso, irmã? O culto de Jesus era um tanto pentecostal e era culto de ensino. Imagine Jesus pregando, ensinando. Quando eu olho esse texto, eu me maravilho com isso. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar aqui claramente que Jesus estava ensinando na sinagoga. Olha o que diz o texto. Enquanto ele ensinava, a Bíblia diz que se manifestou um espírito. Aonde? Em um homem. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele estava ensinando no sábado. E quando ele ensina, a Bíblia diz que o povo que estava ouvindo Jesus se maravilhavam da sua doutrina. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu não sei se você está com sua Bíblia aberta aí. Pois a Bíblia diz que eles se maravilhavam da sua doutrina, porque ele ensinava, porque ele pregava com quem tem autoridade. E não como os escribas. Entenda uma coisa. Por quê? Porque os escribas também pregavam, mas não tinham autoridade. Os escribas também ensinavam, mas não tinham autoridade. Tem gente que prega, mas não tem autoridade. Tem gente que canta, mas não tem autoridade. Tem gente que ora, mas não tem autoridade. Mas eu venho aqui esta noite para declarar que nesses últimos dias, Deus vai levantar um povo que tem autoridade. Esta noite no qual estamos aqui reunindo, Deus vai te levantar com autoridade. Deus vai te levantar com autoridade. Deus vai te levantar com autoridade. Nesta última hora, Deus está levantando homens e mulheres com autoridade. Deixa eu ver se tem alguém aqui esta noite. Deus vai levantar gente que prega com autoridade, que canta com autoridade, que ora com autoridade. A Bíblia diz que Jesus pregava como quem tem autoridade. Repita comigo: Jesus pregava com quem tem autoridade. E enquanto Jesus pregava
com autoridade. A Bíblia diz aqui que não demorou para que um espírito maligno se manifestasse dentro da sinagoga. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é a palavra. Você sabia disso? Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é quando a palavra está sendo pregada. Porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra restaura, a palavra cura, a palavra levanta, a palavra abate, a palavra santifica, a palavra viva, a palavra cura. Ei, é por isso que no momento da palavra, o diabo infiltra para trazer distrações, para que você não compreenda a palavra, para que você não receba a palavra, para que você saia confundido. Mas a Bíblia diz que quando Jesus pregava, o demônio se manifestou. Você quer ver o demônio se manifestar? Prega a palavra. Você quer ver as pessoas ficarem endemoniadas? Prega a palavra. Jesus vai te curar aqui essa noite, pela palavra. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus é interrompido. Olha o que diz o texto. Esse espírito maligno, ele toma a boca daquele homem, ele abre sua boca e brada em alta voz, interrompendo a mensagem de Cristo. Jesus estava pregando, diga comigo, Jesus estava, e um demônio interrompe a pregação. E ele diz assim, olha o que o demônio disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Olha aqui, observe. Observe o que o demônio falou no momento que Jesus estava pregando. Observe que o próprio demônio sabe que eles não tinham nada a ver com Jesus. Observe que o próprio espírito maligno sabe que a luz não combina com as trevas, que o santo não combina com o profano. Por isso ele diz, que temos nós contigo. Os demônios estavam dizendo, olha, nós somos imundo, tu és santo. Nós somos de baixo, tu és de cima. Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem quem é você. É por isso que ele tem medo de você. É por isso que ele sabe que é o momento que você entende o que é a palavra, ele vai correr de você, ele vai fugir de você, porque a palavra te dá autoridade. A Bíblia diz que o demônio continuou a falar. Ele diz, viestes para perder-nos. Olha o que o demônio falou. Irmãos, eu gosto dessa palavra, dessa expressão. Viestes para perder-nos. Repita comigo, viestes para perder-nos. Quem disse isso? O demônio. Eu gosto dessa expressão. Observe aqui, que o próprio espírito maligno, ao entrar em um conflito com Jesus, ele já sabia que ia perder. Acho que ninguém deu glória a Deus por isso. O próprio Satanás, ao manifestar neste rapaz, ele já sabia que ia perder. Ei, o inimigo se levanta contra ti, porque quer? Porque ele já sabe que vai perder. Não, você não entendeu, eu vou repetir isso aqui essa noite. O inimigo se levanta contra você porque ele quer, porque ele já sabe que vai perder. Só quem crê que a vitória é sua, levante a sua mão nessa noite, glorifique a Deus, porque o diabo já perdeu. Olha o que ele diz, viestes para perder-nos. Ele diz assim, bem sei quem és, tu és o santo de Deus. Ô irmãos, se até o diabo tem que reconhecer a santidade de Deus, se até os anjos dizem que ele é santo, a igreja diz que ele é santo, e até os demônios têm que declarar que ele é santo, ele é adorado no céu, ele é adorado na terra, e até os demônios do inferno têm que dizer que ele é santo. Só quem crê que ele é santo, diga glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que então, Jesus agora entra em cena, porque Jesus não fica dando muito assunto para diabo.
Tem gente que fica aí expulsando demônio, fica falando de onde vem, para onde vai, qual é o teu nome. Não, irmão, Jesus não era repórter. Então Jesus agora interrompe a fala do espírito maligno. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele homem possesso por um espírito maligno e diz: cala-te e sai desse homem. Fala para ele assim, diga assim comigo: cala-te e sai desse homem. Duas coisas aqui, irmão Juliano: cala-te e sai deste homem. Só aqui a gente poderia terminar. Jesus olha para aquele homem possesso e diz: cala-te e sai desse homem. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava numa reunião como essa. Ele disse assim: cala-te, porque igreja não é lugar de demônio falar. Ei, o Senhor está falando conosco nesta vigília. Aqui não é lugar de demônio falar, aqui é lugar de Jesus falar. Porque eu creio aqui essa noite que ninguém saiu de casa para vir para o culto, para ficar ouvindo um demônio falar. Eu creio que todo mundo saiu de casa, ou viemos aqui essa noite para ouvir Jesus falar. Fala aí para o seu irmão: eu vim aqui para ouvir Jesus falar. A primeira coisa que Jesus faz aqui no processo da libertação daquele homem foi amordaçar o demônio. Cala-te. Fala assim: Deus te deu autoridade esta noite. Eu não sei essa noite o que os demônios andam falando ao seu respeito. Eu não sei o que os demônios estão planejando contra você. Eu não sei que tipo de demônio tem se levantado contra a tua vida. O demônio da fofoca, o demônio da mentira, o demônio da calúnia. Eu não sei qual demônio que anda falando ao teu respeito, mas hoje eu venho aqui neste altar para declarar, e a ordem é: cala-te e sai deste homem. Levanta a sua mão comigo e diz assim: cala-te e sai deste homem. Deus está calando as vozes que têm se levantado contra você. Deus está amordaçando nessa noite as pessoas que têm se levantado contra você. Deus nessa noite está amordaçando a voz do inimigo contra a tua vida, que diz que você não pode, que diz que você vai morrer à míngua, que diz que você não vai chegar. Deus nessa noite está dando ordem: cala-te e sai deste homem. Quem crê que Deus está calando a boca do demônio hoje? Quem crê que Deus está calando a boca do fofoqueiro hoje? Enquanto você adora aqui, Deus está calando o demônio lá. Eu acho que você não entendeu. Enquanto você está adorando aqui, Deus está calando a boca do inimigo lá. Primeiro, Jesus disse: cala-te. Primeiro, Jesus disse. Segundo, Jesus disse: sai deste homem. Sabe o que Jesus estava dizendo? É porque o homem não é casa de demônios. O homem, ele é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Agora entenda uma coisa: às vezes nós como crentes, nós estamos discutindo com pessoas. A gente às vezes, não sei você, mas quem sabe você já se deparou numa situação de uma discussão, dentro de casa, fora de casa ou no trânsito. E às vezes nós estamos discutindo com pessoas, achando que estamos discutindo com pessoas, quando na verdade estamos discutindo com demônios. Quem está entendendo? Porque a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é com uma hierarquia demoníaca. O inferno trabalha organizadamente. E muitas vezes queremos lutar de uma forma braçal, física. Muitas vezes queremos ganhar uma batalha usando palavras. Muitas vezes queremos ganhar batalhas usando a nossa força. E muitas das vezes nós estamos discutindo com as pessoas, achando que estamos discutindo com pessoas, mas na verdade estamos discutindo com demônios. Às vezes lidamos com filhos rebeldes, com familiares que brigam, que discutem, e a gente até acha que são eles. Mas na verdade, nós estamos lidando com demônios perigosíssimos. Quem está entendendo? Mas levanta sua mão hoje aí, por favor.
Mas a ordem de Deus hoje é: sai desse homem. A ordem de Deus hoje é: sai dessa família. A ordem de Deus hoje é: sai deste casamento. A ordem de Deus hoje é: sai desta empresa. Deus está te dando autoridade hoje para se levantar como um homem e uma mulher de Deus e declarar a autoridade de Deus sobre os demônios que afligem a sua casa. Ah, pastor, meu filho não está fácil. Drogas, bebidas, vícios, más companhias, festas, baladas, madrugadas. Eu já tentei falar, eu já fiz de tudo, já tentei discutir. Ei, talvez você não esteja lidando com ele. Talvez você esteja lidando com algo que está por trás dele. Talvez quando você discute com um filho, com um marido não crente, com um vizinho endemoniado, com um colega de trabalho, às vezes sem saber, você está lidando com demônios perigosíssimos. E você tem que ter a autoridade de Deus para mandar embora, para dizer: sai dessa família, sai dessa empresa, sai desse filho, sai desse casamento, sai dessa rua. Deus essa noite está te ensinando que você precisa ter discernimento, mas essa noite Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar discernimento. Você não está entendendo isso? Deus vai te dar discernimento. Deus te trouxe aqui essa noite para te revestir de autoridade, e Ele vai dar discernimento para dizer para Satanás: sai desse homem. A ordem de Deus hoje é: sai. Você pode levantar sua mão e declarar: sai. Diga forte: sai. Eu não sei eu não sei em que área, eu não sei onde há uma atuação maligna na sua vida, se é no lado externo ou no lado interno, mas a ordem de Deus hoje é: sai. Eu não sei se há uma opressão. Opressão é diferente de possessão. Eu não sei onde o inimigo está agindo na sua vida ou na sua casa. Não sei onde, se ele está agindo no trabalho, na empresa, na tua casa, se é na tua família, se é no teu casamento, se é no teu esposo, se é no teu filho. Mas eu vim com a autoridade de Deus para dizer hoje: sai desse homem. Sai desse casamento, sai dessa família, sai dessa empresa, sai dessa conta bancária. Quem crê que já está saindo agora, levante a sua mão e glorifique a Deus. O teu filho não é sepulcro de demônios, o teu marido não é sepulcro de demônios, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Primeiro Deus diz: cala-te. Segundo Deus disse: sai. Amém? Você crê que está saindo nessa noite? Aí a Bíblia vai dizer aqui que na mesma hora o espírito maligno saiu. E o texto vai dizer que quando ele sai agitando violentamente. Porém a Bíblia diz que ele saiu daquele homem. A Bíblia diz assim, João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é poder de Deus para libertação. Quando Jesus chega, a libertação é plena. Quando Jesus chega, Ele liberta sem deixar sequelas. Quando Jesus chega, Ele transforma sem deixar trejeito. Quando Jesus chega, Ele vem com um poder libertador. Se você crer na palavra, você tem que ser liberto. Se você crer na palavra, você tem que viver o evangelho pleno. Jesus, por onde passava, Ele liberava a palavra de transformação. E a Bíblia diz que na mesma hora o espírito maligno saiu. Amém? Quando isso aconteceu? Aconteceu dentro de uma sinagoga. Agora pensa comigo, numa glória que caiu no culto. Você pode imaginar isso? O demônio se manifesta. Jesus liberta aquele rapaz. Agora pensa comigo a glória que foi tomada naquela sinagoga. Hoje as pessoas veem alguém sendo curada, não dá nenhum glória a Deus.
Hoje as pessoas veem alguém em possesso, cair demoniado, expulso, ele não se move mais lá porque se tornou uma coisa normal. A gente tem que voltar aos primórdios. A gente tem que viver isso. Eu tenho vivido coisas na minha vida de ver braço crescer, perna crescer. Eu vivi isso na Bolívia, gente sendo ressuscitada na tribo dos Quechuas. Eu vivenciei isso na América Central, em Honduras, onde havia uma cidade que tinha 1 ano sem chover. Está no meu Instagram, um pastor dando testemunho em espanhol. 1 ano sem chover. E Deus mandou chuva sobre aquela cidade. E toda a cidade foi tomada por Deus. Hoje é uma das cidades que tem mais cristãos. E está sendo próspera. Por quê? Porque nós precisamos acreditar na palavra de autoridade. Nós precisamos trazer o céu para a terra. Nós precisamos deixar de ser cético, de ser crítico, de ser cheio de coisa no coração. E começarmos a clamar pela glória de Deus. Sair do natural, sair do carnal. E começarmos a andar com a nossa cabeça no céu, mas com as pernas no chão, mas com a cabeça no céu. Precisamos trazer a glória de volta. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos falar em línguas estranhas. Eu não estou aqui falando isso para me gabar, mas todos os dias eu tenho que orar 1 hora em língua estranha. É dirigindo, é estando só, é dentro de casa. Você tem que trair a presença de Deus. Os demônios não podem tomar de conta da sua casa. Traga o céu para a tua casa. É por isso que tem um índice de gente divorciando da igreja. É por isso que tem um índice de gente caindo no adultério, na fornicação. Jovens que estão mortos. Nós precisamos trazer a autoridade e o poder de Deus sobre a igreja. Cala-te e sai dele. Amém? Diga bem forte comigo, cala-te e sai dele. Olha o que a Bíblia diz. Na mesma hora, o espírito maligno saiu. Agora olha o Pentecoste. Mira em espanhol, perdão. Olha o Pentecoste no culto de Jesus. A igreja toda, a sinagoga toda, era um pleno sábado. Dia de repouso. O milagre aconteceu. Quanto tempo você não vê milagre? Quanto tempo você não vê uma atuação do Espírito? Quanto tempo você não sente Deus na sua vida? Quanto tempo você não sente a graça de Deus na sua vida? Está na hora de a gente sair desses cultos metódicos. Está na hora da gente sair desses cultos que vem e vai embora do mesmo jeito. Está na hora da gente ver glória de Deus. Está na hora da gente voltar a sentir a glória de Deus. Está na hora de a gente trazer os lenços para cá, para a igreja e enxugar as lágrimas. Está na hora da gente ter arrependimento, confissão. Está na hora da gente se jogar no altar, rasgar a alma, pedir: Deus, toca a minha vida, aviva a minha alma, reconstrua a minha vida. Está na hora da gente dizer: demônio, sai da minha frente, eu vou me levantar, eu vou buscar a sua glória. Olha o culto de Jesus. Houve um Pentecoste. Irmãos, pensa na glória. Hoje é uma luta, até para o ministério de louvor. Quando vai cantar, é uma luta, porque ninguém canta, ninguém se move na adoração. Escute uma coisa que eu aprendi há anos nessa questão da adoração. Quando você adora, os anjos descem para adorar com a igreja. Eu não vou falar sobre anjos, porque eu ia tomar tempo com isso. Nós estamos ensinando isso na igreja. Não é porque a gente tem que dar glória para os anjos. Não, os anjos têm o seu papel, são ministros ministradores. Têm as suas funções. Nós precisamos entender aqui, se você entendesse o que é adoração, a igreja se movia mais no profético. Porque hoje em dia não tem mais profético na igreja. Nós precisamos ativar isso. As pessoas hoje vêm para a igreja e não ouvem mais uma palavra profética. Nós precisamos trazer a cultura do reino sobre o povo. O povo tem que se mover no céu, na terra. Nós precisamos entender que Deus ainda está visível sobre a casa. Eu preciso entender que Deus ainda se move. Se calar, chorou acá. Pensa numa glória que caiu no culto. Por quê, irmão? Porque hoje em dia tem crente que só dá glória a Deus no culto por 2 motivos. Ou se falta luz, ou se um demônio cai. Hoje em dia acho que nem é isso mais. Aqui não. Aqui não.
Porque aqui não precisa faltar luz e nem cair um demônio para a gente dar glória a Deus. A Bíblia diz que é o momento que Jesus manda embora. A Bíblia diz que está na Bíblia, e eles se impressionaram, se maravilharam. Olha aqui. E eles falaram assim, irmã: que poder é este? Juliano, eles disseram: que maravilha de poder é esse? Que glória é essa? Que autoridade este homem tem? Ele ordena os espíritos malignos e obedece. Eles ficaram maravilhados. Está no texto que nós temos. Eles ficaram estupefatos, boquiabertos, por aquilo que Jesus fez ali na reunião de sábado pela manhã. E a Bíblia vai dizer que a fama de Jesus correu em meio àquela glória daquele culto. Ei, nós precisamos que a fama de Jesus corra. Como que as pessoas vão saber que Jesus está operando na igreja, se nada está acontecendo? Ei, eu quero em nome de Jesus, levanta a sua mão, receba a glória de Deus, ative sobre a tua igreja os dons, para que o ímpio creia no poder de Deus. Olha o que diz a Bíblia: a fama de Jesus corre. E aí o culto acabou. Diga comigo, o culto acabou na sinagoga. E quando o culto acabou, quem estava lá com Jesus? Alguém lembra? Dos discípulos? Pedro, André e Tiago. Quando o culto acabou, Pedro fez a melhor coisa. Diga comigo, quando o culto acabou, Pedro fez a melhor coisa. Sabe o que Pedro fez? Pedro levou Jesus para a casa da sua sogra. Ele diz assim: eu vou fazer um culto lá na minha sogra. Tem gente que fica colocando apelido em sogra, né, irmão? Sogra é benção, irmão. A minha sogra foi uma sogra abençoada na minha vida. Ela já partiu para o Senhor. Mas foi uma mãe. A gente às vezes coloca apelido na sogra. A sogra que você tem foi o canal de Deus para você ter a sua esposa. Deixa de estar colocando apelido em sogra, irmão. Deixa de estar amaldiçoando quem gerou a bênção que você tem. Quando o culto acabou, Pedro fez a melhor coisa: levar Jesus para casa. Diga comigo, levar Jesus para casa. A melhor hora do culto é a de levar Jesus para casa. O culto vai terminar daqui a pouco. A melhor coisa que temos que fazer é levar Jesus para casa. A melhor hora do culto é levar Jesus para casa. Tem gente que vem para o culto, mas ele deixa Jesus aqui. E quando ele sai por aquela porta, já não está mais com Jesus. Aqui não acontece isso não. Só lá em Natal, quando eu fui pastor lá. A melhor hora do culto, fala para ele, a melhor hora do culto é levar Jesus para casa. Você não está entendendo o que eu estou falando? Jesus não quer marcar um encontro com você aqui. Marcar encontro com Jesus na igreja é para quem não é crente. Você está entendendo? Crente não marca encontro com Jesus aqui. Jesus não quer marcar encontro contigo. Jesus, ele quer vir com você e quer voltar com você. A irmã está pegando lá. Quem veio com Jesus aqui hoje? Quem vai voltar com ele aqui hoje? Será que na tua casa tem lugar para Jesus? Pedro levou Jesus para casa. Olha o que diz o texto. E o texto diz: saindo da sinagoga, ele foi direto para a casa de Pedro. E Pedro tinha um problema em casa. Qual era o problema de Pedro? O problema de Pedro era a sogra, irmão. Não, pastor, é que ele morava com a sogra. Não, irmão, esse não era o problema de Pedro. A Bíblia diz que ela estava com febre. Diga comigo, ela estava com? Sogra não é problema.
Começa a declarar que a sua sogra é uma benção. Amém, queridos? Fala assim, minha sogra é uma benção. Eu falo muito sobre isso, sobre família, para casais. Eu meto o pau mesmo nessa questão, porque a gente tem que honrar a nossa família. Porque se a gente não honra a nossa família, como que Deus vai honrar a nossa vida? Amém? A Bíblia diz que ela estava com febre. Diga bem forte, ela estava com febre. Só que se você for ver no original, febre aqui é malária. Essa febre aqui, ela mata, Juliano. Essa febre aqui, ela deixa a pessoa morta. Lucas diz que ela ardia em febre. Ela estava a ponto de morrer. Porém o texto diz que logo, olha o que o texto diz, que logo, eu gosto desse logo. Logo falaram a respeito dela para quem? Jesus. Você está falando de Jesus para quem? Está no texto. O que tem a ver esse logo? Logo quer dizer que foi a primeira coisa que eles fizeram. Falaram, olha, Jesus, a sogra de Pedro está doente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu já estou quase concluindo. Antes de você fazer qualquer coisa, fale com Jesus primeiro. Ei, vai no médico, mas primeiro conte para Jesus. Ei, faz o exame, mas primeiro conte para Jesus. Ei, vai na farmácia, mas primeiro conte para Jesus. Não, você não entendeu, porque quando a gente está no problema, a primeira coisa que a gente faz é buscar os recursos humanos. Mas se a gente entende a palavra, antes de fazer qualquer coisa, vai primeiro em Jesus. A oração não deve ser a última instância. A oração deve ser a primeira coisa que o crente faz em momento de dificuldade. Logo falaram a respeito dela para Jesus. Fala para ele assim, conte a sua dor primeiro para Jesus. Fala para ele assim, conte a sua dor primeiro para Jesus. Sabe o grande problema dessa geração? Quando está com problema, entra em depressão e ansiedade e tanta coisa, a primeira coisa é se desabafar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para os pés da cruz e contar aonde está a sua dor. A Bíblia diz que logo falar a respeito dela para Jesus. Aleluia. Tem gente aqui essa noite que sabe veio buscar um milagre para si. Veio buscar uma libertação para si. Veio buscar uma resposta. Mas tem gente aqui essa noite que veio buscar um milagre para alguém. A libertação para alguém. A cura para alguém. A Bíblia diz que falaram para Jesus a respeito dela. Olha o que diz a Bíblia aí no texto. E a Bíblia vai dizer assim que imediatamente Jesus foi direto para a casa de Pedro. Quando Jesus chegou em casa de Pedro, a Bíblia diz que ele entrou. Olha o que diz a Bíblia. Aproximando-se, entrou na casa, tomou pela mão e diz. E ela se levantou e a febre foi embora. Você não está entendendo? Leva Jesus para casa hoje. Leva Jesus para casa hoje. Tomou-a pela mão e a febre saiu. O interessante, eu quero que você se coloque de pé agora. Jesus entrou na casa. E quando Jesus entrou na casa, a febre saiu. Jesus entrou e a febre? Jesus entrou e o problema saiu. Jesus entrou e a enfermidade saiu. Jesus entrou e o mal saiu. Quando Jesus entra em tua casa, o mal sai. O espírito maligno sai. Deixa eu ver aqui quem vai levar Jesus para casa hoje. Eu não sei qual é o mal que está agindo contra a tua casa. Eu não sei qual foi a brecha que ele entrou. Eu não sei por onde entrou. Não sei como ele está agindo aí. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Hoje todo mal vai sair. Porque você está levando Jesus contigo hoje. E todo mal vai ter que sair. Eu vim profetizar que Jesus vai entrar na sua casa. E todo mal vai ter que sair. Ele entra na casa pela porta. E o mal vai ter que sair pela janela. Jesus entrou e o mal saiu. Quantos creem que o mal está saindo agora? Quantos creem que o milagre está chegando agora? O Senhor já está entrando aí na providência.
Eu quero orar nessa noite. Leva Jesus para casa. Termine o culto de Jesus, entra no meu carro. Comece amanhã dizendo, Jesus, vem comigo para o trabalho. Comece amanhã, quando você for fazer sua caminhada, diz, Jesus, caminha comigo. Quando você for sentar à mesa para comer, diz, Jesus, senta aqui na mesa comigo. Leve Jesus contigo hoje, os milagres vão acontecer sobre a sua vida. Eu quero orar nessa noite. Quantos creem que Jesus pode te tocar agora? A presença de Deus está aqui, isso é notório, isso é visível. O Senhor está sobre esta casa nesta noite. Tem alguém que está doente aqui? Está sentindo dor agora? Faça um sinal, só se estiver sentindo dor agora. Se tiver alguém aí que está sentindo dor agora. O milagre só acontece onde há enfermidades para ser repreendidas. Se não há ninguém doente, não necessita orar por enfermos. Eu quero orar pela sua vida agora. Quero que você coloque a mão no seu coração. Você vai dizer, Deus, eu estou disponível para ser usado por Ti. Deus não precisa de muitos. Deus precisa só de um, que se coloque à sua disposição. Deus quer abençoar a nossa cidade. Deus quer abençoar as igrejas desta cidade. Deus quer trazer um avivamento sobre Sobradinho. Deus quer despertar as lideranças. Deus quer levantar um povo cheio do seu espírito. Uma igreja atuante. Uma igreja que esteja em movimento. Uma igreja cheia da autoridade de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos aqui essa noite. Nós entregamos os teus filhos que vieram nesta vigília, Pai. Senhor, o Senhor nos dotou de capacidade. O Senhor deu dons aos